Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro mistério do direito. O que acontece quando, para um caso específico, a lei simplesmente se cala? Fica aquele vazio, sabe? Aquele silêncio. E é exatamente isso que a gente vai desvendar. E aí já começa o desafio, né? Como é que se fala de uma coisa que não existe? É quase filosófico. Porque, pensa bem, para a gente dizer que falta alguma coisa, a gente tem que ter uma ideia do que deveria estar ali no lugar. É justamente esse paradoxo que a gente vai tentar resolver aqui. É como se a gente estivesse olhando para um silêncio no meio do código legal. Só que, e aqui está o ponto, nem todo silêncio é um problema. Às vezes, esse silêncio é de propósito, uma escolha para garantir mais liberdade. Mas, às vezes, é só um esquecimento, um acidente mesmo. O silêncio, por si só, não diz muita coisa. Então, a grande pergunta é essa: como a gente consegue diferenciar um silêncio que é bom, que é aceitável, de uma ausência que é problemática e que pode até gerar injustiça? Para responder isso, a gente vai precisar de uma definição bem clara. Ok, então vamos lá. A primeira parte da nossa investigação é definir o que é esse tal vazio. A gente precisa saber exatamente o que estamos procurando, como se fosse uma ferramenta para encontrar esse problema invisível. E aqui está ela, a definição técnica que vai ser a nossa lupa de detetive. Uma lacuna jurídica é basicamente a ausência de uma norma para uma situação que, na verdade, deveria ser regulada pelo direito. Isso cria um vácuo, um buraco que precisa ser preenchido. Ou seja, não é qualquer ausência, é a falta de uma regra onde a gente realmente espera que ela exista. Para ficar mais fácil, vamos quebrar isso em 5 partes. Primeiro, a ausência da norma. Simples assim, não tem lei sobre o assunto. Segundo, a situação é algo que o direito normalmente regularia. Terceiro, e isso é crucial, a situação deveria ser regulada. Existe um interesse do sistema em ter uma regra ali. Quarto, essa falta de regra cria um vácuo de verdade, sem uma resposta clara. E quinto, o ponto final, essa ausência não pode ficar assim, ela exige uma solução, ela precisa ser preenchida. Vamos para um exemplo prático para entender melhor. Pensa no nosso Código Civil lá de 1916. Ele fala de bens, tipo casa, carro, mas não fala nada sobre dados digitais. Aí, hoje em dia, uma empresa coleta nossos dados biométricos. De quem são esses dados? A lei antiga simplesmente não tem essa resposta. Pronto, tá aí uma lacuna clássica criada pelo avanço da tecnologia. Ou então outro caso bem atual. Um criador de conteúdo, um streamer, tem a conta suspensa por um algoritmo e perde toda a fonte de renda dele. A Lei de Direitos Autorais, que é de 1998, não foi pensada para isso, ela não prevê nada sobre suspensão por algoritmo ou monetização. O que acontece? O criador fica sem um caminho legal claro. É mais um desses vácuos que aparecem porque a sociedade muda muito rápido. Beleza. Então a gente já sabe o que é uma lacuna. Agora vamos continuar nossa investigação. Quais são as pistas, os sinais que ajudam a gente a identificar uma lacuna jurídica na vida real? Basicamente, são 4 características principais. A primeira, é difícil de enxergar, afinal, é uma ausência. Segunda, ela pode surgir por acidente ou, às vezes, de propósito. Terceira, o resultado dela é sempre o mesmo: insegurança jurídica. E a quarta, ela sempre vai exigir que alguém faça alguma coisa para preencher esse vazio. E essa primeira pista é talvez a mais interessante, porque não tem uma placa na lei dizendo, atenção, lacuna aqui. A gente percebe a lacuna por comparação. A gente vê que existe uma lei super detalhada para bens físicos, mas nada para dados digitais. É nesse contraste que a ausência fica evidente. A segunda pista tem a ver com a origem. Olha, na maioria esmagadora das vezes, as lacunas são acidentais. O legislador esqueceu, ou não tinha como prever uma nova tecnologia, ou simplesmente o mundo mudou rápido demais. Agora, se o silêncio foi intencional, uma escolha do tipo, não vamos legislar sobre isso, aí a história é outra. Não é uma falha, é um espaço de liberdade que tem que ser respeitado. E qual é a grande consequência disso tudo? Insegurança jurídica. É um efeito dominó. Sem uma regra clara, ninguém sabe qual vai ser o resultado de uma disputa. Os processos ficam imprevisíveis, os custos aumentam e fica quase impossível para pessoas e empresas planejarem qualquer coisa. Mas, e aqui vem a parte boa, uma lacuna não é um beco sem saída. O sistema jurídico é inteligente, ele tem seus próprios mecanismos de defesa. Mesmo que a lei se cale,
Os juízes e os estudiosos do direito têm ferramentas, como a analogia, os princípios gerais, para construir uma resposta e preencher aquele vazio. Agora uma parte super importante da nossa investigação. Para a gente entender de vez o que é uma lacuna, a gente precisa saber o que ela não é. Vamos dar uma olhada nos falsos suspeitos para não confundir as coisas. Primeiro, vamos diferenciar lacuna de ambiguidade. É simples. Na lacuna não existe lei. É um vazio. Na ambiguidade, a lei até existe, mas o texto dela é confuso. Dá para entender de mais de um jeito. Então, um é um problema de ausência, o outro é um problema de interpretação. Segundo, lacuna também não é antinomia. Na verdade, é o exato oposto. Lacuna é falta de regra. Antinomia é excesso de regras. É quando você tem duas ou mais leis válidas que batem de frente, que se contradizem. Terceiro ponto, não confunda lacuna com vagueza. Na vagueza, a lei existe, só que ela usa termos muito abertos, tipo boa-fé ou interesse público. O trabalho aí é preencher o significado daquela palavra. Já na lacuna, o problema é que nem a lei, nem a palavra vaga existem para aquele caso. E agora, a distinção que talvez seja a mais crucial de todas: lacuna versus silêncio deliberado. Pensa assim, a lacuna é um erro do sistema, uma omissão que precisa ser corrigida. Já o silêncio deliberado é uma escolha consciente do legislador de não regular, é uma política. Tentar preencher esse silêncio seria como invadir o trabalho de outra pessoa. E para fechar, vamos falar do conceito indeterminado. Coisas como abuso de direito. Isso não é uma lacuna, é uma técnica do legislador. A lei existe de propósito com esse termo aberto, dando ao juiz a tarefa de definir o que ele significa em cada caso. Ou seja, é uma presença que precisa ser definida, e não uma ausência total como a lacuna. Olha que legal como essa tabela resume tudo. Fica bem claro, né? A lacuna é o único problema que é sobre a ausência total. E a solução para ela é integração, ou seja, preencher o vazio. Todos os outros, ambiguidade, antinomia, vagueza, todos eles partem do pressuposto de que uma lei existe. E por isso, as soluções são outras: interpretar, resolver o conflito, especificar o que é vago. E com tudo isso, a gente chega na grande revelação, na resposta para o nosso mistério lá do começo. Afinal, como o sistema jurídico como um todo lida com esses buracos? A resposta está neste princípio que é fundamental. Pode até existir uma lacuna numa lei específica, mas não existe lacuna no direito como um todo. Uma lei pode ser falha, pode ser silenciosa, mas o sistema jurídico, o ordenamento completo, sempre vai ter as ferramentas, seja a analogia, os princípios gerais, os costumes, para encontrar uma solução. O sistema nunca fica sem resposta. E a gente termina com essa ideia. Se a lei se cala, será que a justiça ainda pode falar? A resposta é sim. A existência de uma lacuna não é um sinal de que a justiça falhou. Muito pelo contrário. É nesses momentos que a gente vê a força do sistema jurídico, a sua capacidade de se autocompletar e de usar seus próprios fundamentos para garantir que, mesmo no silêncio, a justiça encontre um caminho.